Já começou? Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma conversa Off the Record, que é um projeto da revista Rua com produção da U-Rock, através do qual nós procuramos dar a conhecer um bocadinho dos bastidores da criação artística. E é isso mesmo que nós hoje viemos fazer. Estamos com a Ana Monteiro. A Ana é pintora, uma artista de Braga, cuja identidade se molda em torno da pintura, do desenho e da escrita. Estudou na Faculdade de Belas Artes do Porto, onde se tornou mestre em pintura e desde então tem vindo a expor em várias cidades, quer a solo como em exposições coletivas. As suas pinturas são figurativas e profundamente alegóricas, conduzindo-nos num processo de descoberta do nosso eu, da nossa identidade, mas também da nossa relação com o outro. E é a partir daí que eu gostava de começar precisamente a nossa conversa. Para a Ana, para ti, Ana, este processo de descoberta do eu, que eu percebi que é muito algo que se cá te inspira, que tu procuras trazer para as tuas obras, este processo de descoberta da nossa identidade, mas também da nossa relação com o outro, é um processo constante para ti? É também isso que tu procuras através da pintura? A pintura permite-te isso? Antes de mais, olá Maria Inês, muito obrigada Olá. pelo vosso convite, estou muito feliz por vos receber aqui. Nós estamos muito contentes por poder aqui conhecer um bocadinho do teu trabalho. Fiquei muito feliz mesmo. E em relação à tua pergunta, essa é de facto a força motriz, ou seja, o fio condutor que vai estando e vai passando por todo o meu trabalho e por todo o meu percurso até agora. É uma tentativa de facto de conseguir compreender o que alicerça a nossa identidade, a nossa relação connosco próprios, o nosso processo de autodescoberta e a nossa relação com o outro, com esse outro que a todo o tempo nos observa, que nos olha de um ponto de vista, ou seja, que nos olha de fora para dentro, para o qual nós somos uma personagem exterior. Eu, desde muito pequenina, eu tenho uma diferença de 6 anos de idade com o meu irmão mais velho, as minhas primas eram todas muito mais velhas que eu, e então eu sempre brinquei muito sozinha, e então sempre tive uma necessidade de aprender as coisas exatamente, sozinha. e de aprender a estar sozinha e de conseguir viver bem e entreter-me nesse processo. E isso, acho eu, acaba por te conduzir a processos de autorreflexão constante, em que tu estás constantemente diante do espelho, metaforicamente, e estás constantemente a multiplicar-te, porque às tantas tu és todas as personagens que compõem as tuas brincadeiras. E eu acho que isso acabou por me acompanhar até à idade adulta, às vezes de uma forma um bocadinho neurótica até, mas tem sido uma constante e acabou por se refletir quando eu comecei a pintar de uma forma mais nas belas artes, quando comecei a fazer projetos já de uma forma mais profissional. Esse processo de descoberta do eu e do outro, e do eu em relação ao outro, sempre foi a força motriz do trabalho e um dos primeiros subtemas, por assim dizer, que eu me lembro de ter abordado na minha pintura é de facto o conceito de máscara, ou seja, quantas pessoas tu consegues ser dentro de ti própria, porque tu não és a mesma pessoa com os teus amigos, do que és com a tua mãe, do que és com... Do que te vês ao espelho também. Exatamente, do que és quando estás completamente sozinha, contigo própria, ou seja, em cada contexto da tua vida, tu revestes-te de feições novas, de roupagens novas, fabricas-te sempre necessariamente qualquer coisa. E eu sempre vivi muito fascinada com essa questão de, mas o que é que tu és, afinal? Tu és a junção de todas essas máscaras, ou existe um core essencial que vive na base e que assim é verdadeiro e é genuíno e é autêntico, e depois todas as outras máscaras são fabricações, ou seja, essas questões
sempre me inquietaram muito. Ainda inquietam? Ainda inquietam. Não tens resposta ainda? Não. Assim, alguma coisa que eu consiga dizer, não. Concluí que é assim, não, de todo. E ainda bem que assim é, porque assim consigo ir tendo fuel Claro. para Continuar, não é? Exatamente. E precisamente por falarmos neste lugar de descoberta, muitas vezes é um lugar de desconforto. E daquilo que eu pude ler um bocadinho sobre ti, eu percebi que o desconforto não te assusta, muito pelo contrário. Tu contemplas o desconforto para atingires coisas novas, para te expressares de outras formas, verdade? Verdade. Eu acho que a ideia de desconforto e de inquietação, que é uma palavra que eu gosto muito e que repito muito, porque acho que a inquietação traz-te um estado de espírito que não é necessariamente mau. Não é como uma aflição ou como um pavor. Uma inquietação é qualquer coisa de... que... Então obriga-te a parar, não é? Exatamente. Refletir. E eu, nesse aspecto, as minhas obras têm uma dupla função, eu acho. Por um lado, na relação que eu tenho com elas e com o fazê-las, elas são quase terapêuticas, ou seja, ajudam-me... O momento o processo? Sim, o processo de as conceber, de as conceptualizar e depois de as começar a tornar forma e imagem é quase terapêutico para mim, porque me ajuda a exteriorizar, a espiar as minhas inquietações e a colocá-las sobre uma forma palpável, por assim dizer. Elas passam a existir fora de mim e isso para mim acaba por ser muito terapêutico. Esse processo acaba por ser muito terapêutico porque me ajuda a lidar com essas mesmas inquietações. Por outro lado, na relação que eu quero que elas tenham com o outro, elas fazem, eu espero que elas façam o trabalho de nos colocar em confronto com essas mesmas inquietações. Porque, por exemplo, quando nós contemplamos a ideia de todo o vasto desconhecido que está antes de nós estarmos aqui, que estará depois de nós já cá não estarmos, a ideia de morte, a ideia da escala do universo e o lugar que nós ocupamos no meio dele, e todo esse gigantesco desconhecido, o tempo, e todo esse novelo que nós não conseguimos ver onde começa, onde acaba e que se embrulha à nossa volta, para mim são questões extremamente importantes, mas que ao mesmo tempo, se tu viveres obcecado com elas, isso é paralisante, não é? Se tu acordares todos os dias obcecado com a ideia de morte, de desconhecido, de infinitude, Claro, sim. tu paralisas e isso não é saudável de forma nenhuma. Por outro lado, eu acho que nós vivemos num tempo, talvez tenha sido sempre assim, mas este é o que eu conheço, em que existimos de forma muito maquinal, muito mecânica, muito sonâmbula, ou seja, vivemos de segunda à sexta, à espera que sexta... Isso assusta-te de alguma forma? Assusta-me imenso, porque acho que nós vivemos completamente alienados dessas inquietações. E se vivermos absolutamente focados nelas, não é produtivo nem saudável, de forma nenhuma bom para nós, porque é paralisante. Vivermos completamente Longe delas. alienados delas, não é, eu acredito que não seja bom também, porque tu depois chegas ao fim da vida e contemplas-te com todas essas questões que deixaste por analisar, sim, por resolver, por contemplar e revisitas a tua vida e percebes, não sei, eu estou a tentar fazer um... Exatamente. Mas quando a obra deixa de ser tua, quando ela está exposta, tu empregaste-lhe uma narrativa que muitas vezes pode não ser de fácil interpretação, pode também, o próprio quem está a ver a tua obra pode ter uma leitura completamente diferente. Completamente, sim. Achas que as tuas obras são de fácil interpretação, de fácil leitura? Ou deixas também em aberto um bocadinho ao próprio, a quem estás a ver também, a tirar as suas leituras? Não, eu quero absolutamente que a obra seja aberta e não é, ou seja, no momento em que a estou a fazer, tento criar-lhes uma narrativa, mas a pessoa que as vai receber pode preenchê-la com as suas próprias narrativas e isso eu acho que é bonito. Que é maravilhoso e é a espinha dorsal
do que é a arte e da capacidade de comunicação aberta que a arte tem, que não é castradora, e porque de facto interessa-me mais que elas tenham um impacto, que sejam capazes de te comover, de comunicar contigo, de te fazer refletir sobre coisas, de te fazer levantar questões que te sejam significantes e no fim que tu digas, olha, o contacto com esta obra de facto chegou até mim e isso interessa-me mais, qualquer que seja a narrativa com que tu a preencheste, do que saber que Não levantou qualquer... do que saber que não, tu percebeste exatamente qual foi a narrativa que eu quis originalmente criar, mas ela não chegou a ti. A mim interessa-me, sim, esse processo em que tu paras diante de uma pintura e és capaz de te comover com ela, porque Mas ela... inquieta, de alguma Exatamente, forma. e porque ela chegou a lugares de ti que te são significantes, para mim é mais... É quando faz sentido. É quando faz sentido, não faz mais sentido isso do que eu saber, ok, a minha narrativa inicial foi perfeitamente compreendida e chegou de forma limpa e clara e não interessa-me mais o outro lado. Boa. E falando agora um bocadinho desta exposição, destas obras que tinhas aqui, que se chama O Mito de Sísifo, não é? Podes-nos falar um bocadinho em que é que tu te inspiraste? Se foi mesmo na história do mito em si, o que é que mais te fascinou e o que é que tu procuraste interpretar e trazer para estas obras? Voltamos um bocadinho atrás, na pergunta que me fizeste há pouco, exatamente sobre essas inquietações. O Sísifo é aquela personagem mitológica condenada a empurrar uma rocha até ao topo da montanha, todos os dias, só para a ver rolar pela montanha abaixo e ter de repetir esse movimento completamente sem sentido, de um esforço que depois se desmorona e que tem de ser repetido dia a dia, dia após dia. Foi um castigo, não é? Um castigo eterno. Exatamente. Que é uma obra o Mito de Sísifo é o nome também de uma obra do Camus, em que ele fala precisamente desse confronto do homem com o absurdo. Que é como é que nós conseguimos organizar as nossas vidas à volta de um cotidiano tão bem delineado, cheio de tarefas que nós inventamos e estruturamos para nós próprios, a título pessoal e enquanto sociedades. Como é que tu consegues acordar todas as segundas-feiras para ir trabalhar? Como é que tu consegues gerir a tua vida nesses pequenos momentos do cotidiano, nessas pequenas coreografias do cotidiano, perante a vastidão absoluta de tudo quanto desconheces e sabes que desconheces e sabes que a tua vida vai chegar a um termo e que a vida de toda a gente que conheces terá o mesmo desfecho e é uma coisa tão horripilante e mesmo assim nós conseguimos, de alguma forma, inventar formas de nos mexermos no meio desse absurdo, que paira sobre ti de uma forma completamente incisiva e mesmo assim nós conseguimos, está tudo bem e hoje é segunda-feira, tenho de acordar para ir trabalhar e viver, seja mais uma semana da minha existência e conseguimos cooperar com isso e como é que nós conseguimos cooperar com essa existência tão perentória e tão gritante que o absurdo tem e nas nossas vidas. Fala e esta exposição, estas obras são todas elas, são pequeninas metáforas, pequenas alegorias que pretendem de facto brincar com esse absurdo, criar quase micro-historiazinhas em que esse absurdo está muitas vezes contado de uma forma irónica, com uns levezinhos de humor, mas sim, é essa contemplação do absurdo que é o fio condutor de todas elas nessa exposição. Podias ter fugido um bocadinho para o abstrato, mas eu percebi que a figuração para ti é o melhor. Sim. Porquê? O que é que sempre foi o que mais te interessou? Sim, novamente por duas coisas. Porque eu tenho um pedacinho de transtorno obsessivo-compulsivo desde sempre, desde que me conheço. E como qualquer pessoa que tem transtorno obsessivo-compulsivo, isso caracteriza-se por uma necessidade que tu tens de ter as coisas sob controle, de uma forma muito, isto é uma forma muito limitadora de o definir, mas, ou seja, tudo aquilo que tu não consegues controlar causa-te uma ansiedade
gigantesca. E para mim, a pintura figurativa permite-me criar realidades onde eu sinto que estou mais em controle. A abstração para mim assusta-me exatamente por ser... Por ser vasta? Exatamente. Sem limite, não é? Exatamente. E isso para mim ia ser mais um foco de ansiedade. Okay. E aqui, quando eu estou a criar estas narrativas, tanto no momento de as executar tecnicamente, porque a técnica exige uma precisão e uma necessidade de controle maior, pelo menos na minha ótica, como nesta criação de mundos onde eu de alguma forma consigo controlar a narrativa, não de forma absoluta, mas onde eu sinto que estou a operar as coisas com relativa tranquilidade. E por outro lado, porque sinto também que a pintura figurativa, e isto aqui já é uma opinião muito pessoal minha e outras pessoas terão uma visão diferente das coisas, acho que a pintura figurativa, por conter nela elementos que tu consegues imediatamente reconhecer, faz com que tu te consigas conectar com as narrativas que lá estão de uma forma mais direta, de uma forma mais poderosa. Pelo menos é a minha experiência em relação à pintura figurativa. Eu consigo comover-me mais com pinturas figurativas do que com pinturas abstratas, consigo associar-me melhor, criar narrativas à volta delas, e acho que isso é extraordinariamente importante na arte, essa capacidade transformadora, essa capacidade de chegares às pessoas, de falares com elas, de as pôres a falar consigo próprias. E para mim, a pintura figurativa tem essa capacidade, não é? Tem essa capacidade de uma forma mais incisiva, pelo menos na minha experiência. Também vemos aqui várias partes da tua escrita, também, que foi uma coisa que tu quiseste trazer aqui para complementar a exposição. Eu percebi que é um gosto teu, a escrita, a leitura também. Isso resulta também um bocadinho da tua inquietação, é quase uma necessidade, muitas vezes, que tu tens no teu dia-a-dia de parar para ler, para escrever. Sim, sem dúvida. Faz-te falta? Sem dúvida, faz muita falta. A leitura é quase um vício, desde pequenina, e lá está, voltando atrás novamente, quando tu não tens muitos irmãos, primos, vizinhos da tua idade com quem brincar, os livros acabam por ser uma companhia. É uma ocupação, não é? Exatamente, e abrem-te os olhos para universos e a mente para universos e transportam-te. E sempre foram uma companhia incrível. E a escrita, não sei se por ler muito também as coisas também fluíram mais facilmente, desde sempre. Isso é uma viagem que eu não consigo fazer, mas sempre tive muita necessidade de escrever. E enquanto as pinturas eu as faço, lá está, com o objetivo de comunicar com o outro, de as pôr cá fora, a escrita é um movimento muito mais interior. Eu escrevo imenso e normalmente guardo sempre esses trechos e esses pedaços de pensamento, porque de facto pôr as coisas sobre a forma escrita me ajuda a organizar pensamento. E nesta exposição achei que fazia sentido, porque acho que ela também precisava e tem uma configuração mais intimista, e achei que era o momento certo para trazer algumas dessas coisas que costumam ficar na gaveta para ladearem as imagens. E muitas vezes eles são escritos, de facto, quando eu estou a pintar uma pintura, no processo de a pintar, tenho necessidade de escrever também ideias sobre ela, de associar a palavra escrita à forma pintada para me ajudar a clarificar as ideias e para onde é que eu quero ir. E muitas vezes essas coisas ficam mais guardadas, não é? Exatamente, e aqui achei que fazia sentido trazê-las para a luz também. Boa. Agora que já vimos esta exposição, ela vai sair daqui do Museu Nogueira da Silva, não é? Sim. Quais são os teus objetivos para este ano? Esta exposição vai seguir para algum lado? O que é que esperas também dos próximos tempos? Não, esta exposição não vai ser itinerante, não vai daqui para outra galeria. Tenho alguns projetos já para o próximo ano que vão ser muito desafiantes, porque vão ser
Particularmente um deles vai-me obrigar a sair um bocadinho da minha zona de conforto. Eu ainda não posso falar sobre ele para já, assim, em full disclosure, Claro. mas vai-me obrigar a sair um bocadinho da minha zona de conforto em termos de escala e do tipo de trabalho que eu estou habituada a fazer, e que vai ser um projeto bastante exigente, mas que eu estou muito entusiasmada com ele e estou muito focada nisso agora para este próximo ano. E um dos objetivos que eu tinha já alinhavados era conseguir fazer com que... Eu trabalho neste momento com uma galeria nos Estados Unidos, e ando em conversações com algumas galerias aqui na Europa, porque gostava muito que elas pudessem também fazer essa viagem, não só para o lado lá do oceano, mas que pudessem circular aqui um bocadinho mais internamente, mas não só em Portugal, Claro. porque pronto, naturalmente me interessava que É o teu foco agora para os exatamente, me próximos interessava que tempos. isso acontecesse, começar a poder colocar o pé noutros países e construir diálogos também com... Lá, não é? Exatamente, porque é completamente diferente quando tu sais do ninho. Claro. Os contextos acabam por te colocar desafios que te fazem... São outros confrontos, outras exatamente, realidades, e que não é? te fazem Sim. necessariamente crescer. Boa. Obrigada, Ana, Não, por esta conversa. Eu que agradeço. Espero que as pessoas lá em casa também tenham gostado de conhecer um bocadinho aqui da tua arte. Espero que sim. Podem te seguir nas redes sociais, Sim. não é? É lá que Sim. tu costumas divulgar, não sei se tens website. Tenho um site que eu vou tentando manter atualizado com as pinturas novas, que tenho uma parte de blog onde também às vezes há umas incursões pela escrita. Tenho o meu Instagram, que eu sou um bocado preguiçosa e não alimento com tanto fulgor como deveria, mas que vai tendo... O Instagram tem uma parte interessante porque eu no site não faço isso, mas no Instagram consigo fazer, que é vou pondo as etapas das pinturas desde a fase de desenho até às fases intermédias da pintura e ao resultado final. E acabo por ter muito bom feedback a isso, porque lá está, porque as pessoas gostam de acompanhar O trabalho, não é? esse processo todo, desde o início ao fim, e vão fazendo a viagem até ao resultado final. E no Instagram eu consigo fazer isso mais um bocadinho. Por isso é fácil as pessoas também te Sim. acompanharem, não é? Sim. Obrigada, Espero que sim. mais Eu uma é que vez. agradeço, Maria Inês, E obrigada pela vossa também visita. a quem viu. Espero que gostem. Obrigada. Obrigada.